Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a este ponto de encontro de debates, discussões e trocas de ideias a respeito de processo civil. Matéria que eu sou apaixonado, gosto muito e estamos aqui para crescer junto com vocês nesses embates a respeito de processo civil. Antes de mais nada, agradeço a todos os inscritos, a quem não se inscreveu, corre aí, se inscreve aí para receber os conteúdos. Fique à vontade para mandar sugestões, contribuições, críticas, enfim. Beleza? Bom, hoje o propósito deste vídeo é falar sobre o passo em que nós temos a formação da relação jurídica processual que se dá com a citação para a audiência de conciliação e mediação. Convido vocês para abrir o artigo 334 do Código de Processo e acompanhar as disposições, ok? Bom, o artigo 334 coloca assim: da audiência de conciliação e mediação. O primeiro passo a ser abordado é qual a diferença de conciliação e de mediação. Bom, existem várias discussões, existem várias explicações para isso. As duas são praticamente a mesma forma, um terceiro, propondo uma composição, propondo uma pacificação da lide, certo? Esse terceiro não necessariamente precisa ser o juiz, pode ser a figura de um conciliador ou de um mediador. Geralmente essas pessoas são preparadas pelos tribunais de justiça com os cursos, com técnicas próprias para fazer essa intermediação, criar e restabelecer esse diálogo inicial das partes e posteriormente avançar numa composição a respeito do processo que está sendo discutido. Porém, muito embora se tenha vários conceitos que buscam a distinção entre conciliação e mediação, o que me parece mais razoável vai ao encontro da natureza jurídica aqui a técnica de interferência desse terceiro está submetida. Quando a mediação é quando você tem um conflito posto em juízo, em que, muito embora o processo tenha um fim, a relação jurídica havida entre as partes tende a continuar, é uma natureza jurídica continuada, embora o processo vai ter um fim. Professor, em que situações poderia haver então um conflito que pode ser submetido à técnica da mediação? É aqui que nós temos os casos relacionados a direito de família, ação de alimentos, algumas ações relacionadas a pedido de guarda. Veja, vamos imaginar uma situação de alimentos. Naquele momento em que o processo está sendo posto em 2020, pode ser que o processo termine, se encerre, as partes cheguem num acordo, porém a natureza jurídica da relação vai continuar. Diante dessa continuidade, a mediação ela precisa, a ideia de mediar é justamente tornar as partes numa condição de reaproximação das partes, para que haja de uma forma mediana, de uma forma equilibrada, o conflito dali para frente. Então a mediação é a técnica utilizada nos casos em que a natureza jurídica do conflito tem uma situação temporal, mas vai perdurar no tempo, tá? Casos principalmente relacionados a direito de família. Por outro lado, nas situações de conciliação, o conflito das partes é eventual. É um conflito que o processo tende a pôr um efetivo fim.
Vamos imaginar, por exemplo, uma situação de um acidente de carro. Dificilmente as partes vão se envolver ou tendem a continuar uma relação jurídica oriunda deste fato que gerou a causa de pedir. A causa de pedir na mediação ela é uma situação pontual, mas ela não coloca fim. É, entre aspas, um ponto e vírgula. Enquanto que a causa de pedir nas ações sujeitas à conciliação, a técnica da conciliação, são naturezas jurídicas pontuais, são naturezas jurídicas que não tendem a continuar. São situações eventuais, acidente de carro, situação de indenização, uma negativação, uma negativa de cirurgia, enfim. Depende das situações, mas a tendência é que na maioria das vezes, se for uma situação eventual, se a causa de pedir, aquilo que motivou as partes a procurar o judiciário, for um acontecimento eventual, nós estamos falando da audiência de conciliação. Por outro lado, se nós estamos falando em que o vínculo das partes tende a continuar, muito embora existiu um conflito em 2020, mas as partes não vão desfazer esse vínculo após a audiência. O vínculo entre as partes vai continuar. Neste caso, entra a mediação. Como havia advertido, existem vários outros conceitos aí, farta, né? A doutrina que busca fazer essa diferenciação, porém, a que me parece mais razoável vai ao encontro da natureza jurídica da lide, e aí, com a natureza jurídica da lide, você aplica essas duas técnicas. É o que me parece mais razoável, ok? Pois bem, o autor 319-320 entrou com a petição inicial, não foi caso de emenda, né, do 321, ou se foi caso de emenda, a parte foi lá, procedeu à emenda, o juiz verifica o retorno dessa petição inicial estando apta, a gente passa para a próxima fase. Inicialmente o autor provocou o Estado e agora o Estado, triângulo aqui, vai fazer o convite para que o réu participe desse processo, para que ele exerça o seu direito de contraditório, de ampla defesa, caso ele tenha vontade. Artigo 334, convido vocês a fazer a abertura aí do código, diz o seguinte no caput: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. O réu, para a citação do réu ser válida, além dos requisitos próprios da citação, mas o primeiro requisito que nós temos aqui no 334 é que o réu seja citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Entre a data da audiência, ele tem que ser citado 20 dias anteriormente, ok? Se ele for citado fora desse prazo, tem que se renovar a citação, designar uma nova data, né, de audiência e o réu ser citado para a nova data. Esses 20 dias é um direito que o réu, assegurado ao réu, para ter segurança jurídica, esse lapso temporal aí, ok? Então veja, se a petição inicial preencher os requisitos lá do 319, 320, nós avançamos. Se não for caso das situações de julgamento de improcedência liminar do pedido, aqueles casos de matérias de recursos repetitivos, matérias simuladas, enfim. Se não for matérias dessas situações, o processo avança existindo a citação do réu para comparecer à audiência.
O Código de 73, o revogado Código de 73, o réu era citado já para apresentar a sua defesa em juízo. Agora não, o réu é citado para comparecer à audiência e na citação o réu nem toma conhecimento, ele nem recebe a cópia da petição inicial. Ele recebe cópia da decisão do juiz que determinou a sua citação. E por que disso? Por uma questão extremamente racional. O que o Código, a nova proposta do processo civil brasileiro é fomentar a conciliação, é fomentar esse diálogo entre as partes. E o Código coloca isso no primeiro passo do processo. Então, primeiro passo, citação, as partes vão lá para audiência de conciliação ou de mediação. Esse terceiro conciliador ou mediador vai buscar fazer a composição, fazer com que as partes restabeleçam o diálogo, vai ouvir, né, a dar oportunidade das partes se manifestarem. Mais importante, a audiência ela é sempre discutida no intuito de se evitar a continuidade do processo. Por isso que matérias relacionadas ao mérito não são propensas e nem são adequadas de serem colocadas em pauta na audiência de conciliação ou de mediação, ok? A ideia é, vamos evitar um processo, vamos chegar a um acordo e fazer com que a gente encerre essa etapa processual sem causar mais, entre aspas, dor de cabeça, sem que a gente se desgaste mais com isso. Essa é a ideia da audiência de conciliação e de mediação, ok? Parágrafo único, 334, diz o seguinte: o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições de lei da organização judiciária. Os tribunais colocam técnicas, colocam situações em que o conciliador e o mediador têm que obrigatoriamente observar e fazer todas as etapas da conciliação. Existem várias técnicas para que se chegue a um acordo, ok? Parágrafo 2º do 334 coloca o seguinte: poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Vamos imaginar que na primeira audiência as partes se mostraram propensas a realizar esse acordo, mas que por alguma razão há uma necessidade de se levantar um novo valor, de repente precisaria fazer uma verificação de algum perito, de algum avaliador, né? Tentar verificar algumas situações de documentos, enfim, as partes colocam, vamos marcar uma nova audiência de conciliação com um prazo aí, né, com um certo lapso, para que a gente tente formalizar esse acordo. O Código possibilita, porém o Código só deixa claro que é somente mais uma audiência, ou seja, 2 audiências. A primeira, quando dá a citação, e a segunda agora, do 334, parágrafo 2º. Entre a primeira citação e a segunda requisitada entre as partes, não pode haver mais de 2 meses entre essas datas, ok? Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Aqui questão importante. O autor, ele já formou a relação jurídica processual com o Estado através do ajuizamento da petição inicial. Ele já está representado de uma forma postulatória, né, e judicial no processo, com a figura do seu advogado ou do seu defensor público. Então ele será intimado para o comparecimento à audiência através da pessoa do seu advogado ou do seu defensor público. Mas e o réu, professor? O réu, a resposta está no caput.
O réu vai ser citado para o comparecimento à audiência, ok? Agora, uma questão importante a respeito da audiência está lá no parágrafo 9º do 334. Ambas as partes devem estar presentes na audiência de conciliação, devidamente acompanhadas de seu advogado ou de seu defensor público, ok? A pessoa que porventura não se puder fazer presente, né, ele pode passar uma procuração com poderes específicos para que alguém represente ele na audiência de conciliação. Porém, há algumas decisões de que a pessoa não pode ser o advogado, porque uma coisa é a representação processual e outra coisa seria a representação enquanto conciliação. Há quem critica na doutrina algumas decisões esparsas aí, tá? Mas a regra é que essa procuração seja para um terceiro com poderes específicos, mas ambas as partes devem estar presentes, aliás, ambas as partes devem estar acompanhadas de seu advogado. Isso está lá no parágrafo 9º do 334. Prosseguindo, parágrafo 4º. A audiência não será realizada. Em que situações a audiência de conciliação ou de mediação não será realizada? O Código elenca duas situações e facilita e torna breve essas possibilidades. Em que situações? Primeiro, se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual, na formação da audiência de conciliação ou de mediação. Ambas as partes, ou seja, autor e réu, manifestaram expressamente o desinteresse em participar dessa audiência. O autor vai, lá na petição inicial, ele vai informar, inclusive demonstrando o interesse de agir, que ele já procurou o réu e essa procura não restou frutífera e que na visão dele não faz sentido tentar mais uma vez. Por outro lado, o réu também pode manifestar o desinteresse na realização de audiência, desde que ele manifeste, através de uma petição simples, informando o seu desinteresse. Isso tem uma consequência relacionada ao prazo de resposta da defesa do réu, tá? Mas isso é uma questão que a gente vai verificar em outra oportunidade, mas já antecipando que existe esse efeito processual relacionado a este pedido aqui, do 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Além da hipótese do inciso 1º do parágrafo 4º, nós temos o inciso 2º, que diz o seguinte: quando não se admitir a autocomposição. Simples, né? E aí surge uma dúvida: em que situações não será admitida a autocomposição? Aqui são situações em que há interesses, há direitos indisponíveis em algumas situações, ou, por exemplo, quando se está diante da fazenda pública. Fazenda pública, ela só age numa situação de legalidade, baseado o fulcro, né, o cerne, até pelo artigo 37 da Constituição Federal. O administrador, a fazenda, tem que sempre analisar os princípios da administração, principalmente o princípio da legalidade. Se não houver lei autorizando a fazenda pública a firmar aquele acordo, não pode ela fazer esse acordo. Então, aqui também, mais uma vez, a gente se recorre à jurisprudência bastante pacífica nesse sentido, de que a fazenda pública, sem que se tenha lei própria, não pode firmar acordos. Por isso que nesses casos específicos, o juiz já, entre aspas, pula
a audiência de conciliação, a fazenda, inclusive a fazenda na administração indireta, ela é citada já para apresentar a sua resposta conforme o seu interesse na demanda, ok? Então, nesses casos específicos, não há realização de audiência de composição, porque tem essa ausência de legalidade neste sentido, ok? Parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência. Lembra que nós falamos no caput do 334 que o réu ele precisa ser citado em 20 dias antes da audiência. Ele tem 10 dias para verificar se ele quer ou não participar dessa audiência. E ele tem um limite aí de 10 dias. Caso ele ultrapasse esses 10 dias, exemplo, tá faltando 9 dias para a realização da audiência. Aí o réu pega e fala o seguinte: tá faltando 9 dias, vou atravessar a petição, que eu não tenho interesse nessa audiência não. Deixa quieto, deixa isso para lá, não adianta, vamos que vamos. Apresentando com 9 dias, o que acontece nesse caso? Amigão, the house is abated, a casa caiu, vai ter que comparecer. Essa fala vai ter que comparecer é um tanto quanto pesada, mas é verdade. 9 dias já ultrapassou o limite de 10 dias que o código coloca. 10 dias é a data limite. Ele tem até 10 dias antes da audiência a realização desse pedido, ok? Se ele passar desses 10 dias, por exemplo, chegar no 9º dia, aí já se foi, ok? Terá que ir à audiência. Parágrafo 6º do 334. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização de audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Litisconsortes é toda vez que eu tenho pluralidade de partes, eu tenho mais de um autor ou mais de um réu, tá? Não basta que apenas um se manifeste, todos os litisconsortes, seja do réu, né, da figura do réu, ou então do autor, tem que manifestar o desinteresse para que a audiência seja cancelada existindo litisconsortes, ok? Parágrafo 7º. A audiência de conciliação ou de mediação pode se realizar por meio eletrônico nos termos da lei e das comarcas que estão devidamente habilitadas para isso. 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Olha que questão pesada, que questão importante que nós temos aqui. Caso o autor ou o réu falte à audiência e não justifique esse não comparecimento, isso acarreta ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, mais uma vez, o novo CPC foi consubstanciado, ele tem a base dele na busca das resoluções alternativas deste conflito. E as ferramentas que se apresenta é a utilização das técnicas de conciliação e mediação. Você já está ferindo os deveres lá do artigo 1º ao artigo 10º do Código de Processo, entre eles o princípio da cooperação, da lealdade processual. Você tem o dever de respeitar a regra. E a regra começa com essa situação. Professor, mas eu não gostaria de participar. Ótimo, se manifesta. Na petição inicial, já na figura do autor, na petição inicial você já coloca essa informação. Na figura do réu, até 10 dias, com 10 dias de antecedência, você tem que avisar
que você não tem esse interesse, ok? O efeito prático, no caso do réu, é que a data do protocolo do qual você manifesta o seu desinteresse na audiência é que essa data é que vai começar a contagem do prazo para sua resposta, ok? Um dos efeitos. Parágrafo 9º já falamos. 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Aqui é aquela situação que nós colocamos, né? Nomeia-se um terceiro e aí esse terceiro com poderes específicos ele vai participar da audiência. Não recomendo, não me parece muito crível o advogado acumular essas duas funções. E em algumas situações, eu sei que de repente alguém fala, mas eu já vi. A gente vê de tudo por aí, mas não me parece muito oportuno essa acumulação do advogado neste sentido, ok? E mais, e aqui questão importante, o advogado, na sua procuração, ele precisa constar poderes lá para fazer a audiência de conciliação, para poder transigir, poder negociar também, fazendo essa composição na figura do seu cliente. 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Que questão importante. Não é porque às vezes a audiência restou frutífera que já está se produzindo efeito. Aliás, é muito comum as dúvidas neste sentido. Professor, mas firmou o acordo, assinou. Eu já posso, eu começo a exigir da outra parte de quando? Da data da lavratura do termo, da data que foi firmado o acordo. Os efeitos jurídicos somente terão validade a partir da homologação judicial. Em outras palavras, enquanto o juiz não ratificar, não homologar, não convalidar aquele acordo feito entre as partes, o acordo não tem validade jurídica nenhuma. Mostra sim uma propensão das partes, mostra uma manifestação de vontade das partes, com a figura dos seus advogados, com a figura do terceiro conciliador ou mediador. Porém, isso tudo precisa ser verificado pelo juiz, que ele vai analisar se os termos do acordo estão compatíveis ou se não há uma situação de discrepância de uma das partes, ok? E por fim, parágrafo 12, a pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Aqui é uma situação que o código coloca um procedimento mínimo. É óbvio que em algumas audiências é possível em 20 minutos resolver aquela situação, porém em alguns casos, dependendo do tipo de conflito, dependendo, né, das circunstâncias ali, esse tempo pode obviamente se estender, ok? Bom, artigo 334, audiência de conciliação ou mediação. Essas são as disposições com esses breves comentários aqui no intuito de orientar e contribuir. Espero ter ajudado, muito obrigado. Entra aqui, já faz a sua inscrição no canal, mande suas sugestões, suas críticas, enfim. Estamos aqui para todos crescermos juntos e fomentar as discussões a respeito de processo civil. Muito obrigado, um salve especial aos corintianos, corintianas, e vamos que vamos. Até mais!